Então, hoje a gente vai falar sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido. E aí, eu sempre gosto de começar essa aula de distúrbios respiratórios falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da transição pulmonar do recém-nascido. Então, a gente sabe que durante a gestação fetal, os pneumócitos alveolares do tipo 2, eles vão secretar ativamente o cloreto no espaço alveolar. E, consequentemente, o sódio e a água vão acompanhar passivamente esse cloreto. Essa secreção do fluido intraalveolar, ela vai atingir o pico de 5 ml quilo hora, com um volume máximo de 25 a 30 ml por quilo no final da gestação. E aí, esse líquido pulmonar, ele vai saindo pela traqueia. E isso vai contribuir na formação do líquido amniótico. Tudo bem? Essa quantidade do líquido pulmonar fetal é diretamente proporcional ao crescimento e desenvolvimento dos pulmões. Isso é muito importante. Porque quando a gente tem alguma doença com baixa produção de fluido pulmonar, pode levar a uma hipoplasia pulmonar. E às vezes grave e se for grave, incompatível com a vida. Bom, e aí o que acontece então? Durante o trabalho de parto, a liberação de cortisol, hormônios tiroidianos e o estresse do trabalho de parto e do nascimento liberam a epinefrina. E essa epinefrina vai ativar os canais de sódio com a inversão da secreção para a reabsorção do líquido pulmonar. Então, tem uma inversão dos canais de sódio e potássio, então, em vez de jogar o cloro para dentro, eles vão começar a reabsorver esse líquido pulmonar. Tudo bem? E a maioria do líquido intersticial pulmonar, ele move-se para a circulação pulmonar. Parte drena através dos linfáticos pulmonares também. Tá certo? Beleza? E aí, o retardo dessa reabsorção de todo esse líquido pulmonar, né, vai levar à taquipneia transitória do recém-nascido, que a gente vai falar mais para frente. Tudo bem? A compressão mecânica durante o parto vaginal, né, com essa compressão torácica, ela também contribui para a expulsão do líquido pulmonar fetal, porém, uma menor valia, assim, em torno de, depende dos estudos, fala de 15, 30%. Tudo bem? Beleza. E aí, quando o bebê nasce, o que acontece, né? Então, o bebê nasce, ele começa a respirar, né? Junto com esse ar entra o oxigênio, e aí tem a distensão alveolar e a liberação do nosso maior vasodilatador pulmonar, que é o óxido nítrico. Essa atividade respiratória, ela tem um papel fundamental na reabsorção do líquido pulmonar. Então, resumindo aqui, lembrar que intraútero, o pulmão fetal, ele está repleto desse líquido pulmonar. E a principal função do pulmão intraútero é crescer. Tudo bem? Tanto que vai uma parcela muito baixa da circulação fetal para o pulmão, que essa circulação pulmonar serve para irrigar e favorecer o crescimento do pulmão. Quando o recém-nascido nasce, então, tudo muda, certo? Então, a resistência vascular pulmonar, que intraútero era altíssima, né? Porque não tinha necessidade de ir tanto sangue para esse pulmão. Então, esse pulmão, a resistência era muito alta, né? Quando o bebê nasce, essa resistência vascular pulmonar precisa começar a cair. E vai cair como? Lá no trabalho
intermediado com a reabsorção do líquido pulmonar, né, na passagem pelo canal de parto, no caso do parto vaginal, e quando o bebê nasce, nas primeiras respirações, com a entrada de ar, de oxigênio, levando a vasodilatação pulmonar, e essa entrada de ar é a inspiração com a pressão alveolar, mandando esse líquido para fora. Tudo bem? Tranquilo? E assim, né, essa resistência vascular pulmonar, que era altíssima intraútero, ela começa a reduzir, tá certo? Principalmente no momento que nasce, mas a resistência vascular pulmonar vai diminuindo ao longo de toda a infância, por meio da continuidade do desenvolvimento pulmonar, a formação das colaterais, certo? Então, tá bom. Então, é isso aqui que esse gráfico representa, a queda da resistência vascular pulmonar, que ela continua e segue até a vida adulta.